E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu venho trazer para vocês o resumo de um filme muito interessante que eu achei aqui e eu gostaria de compartilhar a experiência dele com vocês também. Então já vai deixando aquele like maneiríssimo aí para fortalecer o canal e se inscreva para não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, e também para me apoiar aqui na plataforma. Fechou? Os últimos dias em Marte. 8 astronautas foram enviados em uma missão de 6 meses para coletar amostras do solo do planeta vermelho, e hoje é o seu último dia. Em 19 horas, a nave Aurora deve chegar da Terra para finalmente levar a equipe de volta. No extremo árido deserto marciano, Vincent e Rebecca estão dirigindo um veículo espacial chamado de Rover. Eles estão indo para uma zona de escavação, mas percebem uma enorme tempestade de areia se aproximando. Quando eles chegam, Vincent liga para o rádio para avisar a astronauta Kim que ela deve voltar depressa para a base, lembrando a ela de que eles precisam se preparar para a partida. Mas Kim o ignora e continua cavando o solo em busca de mais amostras. Enquanto esperam, Vincent desabafa com Rebecca que não está mais aguentando a atitude pessimista de Kim e que não está nem um pouco ansioso pela viagem de 6 meses de volta para a Terra, mesmo que ele deseje muito voltar para casa. Quando Kim finalmente entra no rover, ela reclama sobre estarem voltando de mãos vazias e que 6 meses em Marte não foram suficientes para fazer nada de útil. No caminho de volta para a base, eles recebem uma ligação do Capitão Charles, que pede para que eles se apressem porque precisam de ajuda para consertar o link de comunicação com a estação. Enquanto isso, Marco pede ao Charles para fazer uma última viagem à zona de escavação, porque precisa consertar um sensor gama danificado. Charles inicialmente hesita, mas acaba concordando, dizendo para levar Richard também e voltar antes de escurecer. Quando o trio finalmente chega de volta à base, eles veem Marco e Richard saindo. Kim então reclama que não é justo ela ter sido forçada a voltar da escavação enquanto esses caras estão saindo de novo. No caminho para o local, Richard fica chocado ao descobrir que Marco mentiu. Eles não estavam indo consertar coisa alguma, mas sim coletar a amostra de uma anomalia microscópica. De volta à base, Vincent está consertando o sistema de refrigeração enquanto tem uma conversa com o psicólogo Robert. Ele notou a trajetória da Aurora e acha que não faz muito sentido. Enquanto isso, Kim maliciosamente verifica a estação de trabalho privada de Marco para descobrir as suas reais intenções e encontra uma imagem de cavidades em uma rocha. Rebecca aponta que as cavidades parecem perfurações microbianas e ao olhar as amostras no microscópio, encontram sinais de divisão de células bacterianas. Ela acredita que Marco mentiu porque não quer dividir o crédito pela descoberta. Irritado, Charles faz uma chamada para Richard e Marco para dizer que o local de escavação agora está fora de cogitação. Mas Marco diz a Richard para fingir que não ouviu Charles por conta da interferência no sinal. Ao chegar lá, Marco coleta uma amostra de solo do local de escavação, mas quando ele olha mais de perto, ele repara que o chão está começando a tremer e de repente o chão abaixo dele desaba, prendendo Marco no subsolo. Richard corre desesperadamente para ajudar, mas não consegue ver nada por conta do vapor. Momentos depois de Richard pedir reforços, Charles e Lauren chegam para resgatar Marco. Richard acha que Marco já está morto, mas Lauren discorda e tenta descer no poço. Charles a interrompe imediatamente, dizendo que o poço é muito perigoso no estado atual. Lauren então fica vigiando, enquanto Charles e Richard voltam para a base para buscar o equipamento de resgate adequado. Quando eles chegam, Kim diz a Charles que vai revelar a sua descoberta secreta. Richard então aponta que Marco morreu, e Kim diz que é sua culpa por não respeitar o protocolo, deixando Richard furioso. O grupo contata o controle da missão, que viu o relatório e dá permissão para recuperar Marco, independente do risco. Antes de partir, Robert quer que Charles repreenda Kim por seus comentários e comportamento inapropriado. Afinal, a morte de Marco não foi culpa de ninguém, mas Charles discorda, dizendo que foi sim a sua responsabilidade. Enquanto Charles leva Rebecca, Robert e Vincent de volta ao local, Lauren espera no veículo espacial. De repente, ela ouve alguém tentando entrar no veículo e tenta avisar Charles pelo rádio, mas ele não consegue ouvi-la por conta da interferência da tempestade. Quando a equipe finalmente chega ao local da escavação, Lauren havia desaparecido misteriosamente. Eles então presumem que ela caiu no poço, então Vincent amarra seu traje numa corda e começa a descer. Quando o astronauta está quase chegando ao fundo, ele percebe um organismo microbiano crescendo na formação rochosa. Quanto mais ele desce, pior Vincent se sente e começa a hiperventilar, tendo flashbacks traumáticos da época em que ficou acidentalmente preso em uma nave. Percebendo isso, os outros imediatamente puxam a corda para trazê-lo de volta. Vincent leva um momento para se acalmar e então diz
que não viu ninguém lá embaixo. Robert olha ao redor e se espanta ao encontrar 2 conjuntos de pegadas na direção da base, o que não fazia sentido, afinal eles poderiam ter simplesmente usado o rover para voltar. A equipe liga para Kim e diz para ela se preparar para possíveis vítimas, e Kim ressalta que se o traje de Marco estiver danificado, ele pode estar sofrendo de danos cerebrais devido à falta de oxigênio. Naquele momento, Richard verifica o sistema de rastreamento e vê 2 figuras a 50 metros da base. Enquanto Kim tenta estabelecer contato com eles pelo rádio, Richard vai até a câmara de descompressão para deixá-los entrar. Quando Kim vê uma figura estranha caminhando lentamente para a base, Richard abre a câmara de descompressão e Marco cai no chão, revelando um buraco em seu capacete. Richard ajuda a tirá-lo, mas recua em estado de choque ao ver que Marco parece um zumbi. De repente, ele se levanta e pega uma furadeira elétrica para atacar Richard, apunhalando-o no estômago. Ele cai, mas consegue se mover o suficiente para disparar o alarme. Kim corre para a câmara de descompressão, mas ao olhar para o rosto de Marco, ela foge desesperada. Logo, Lauren chega à câmara de descompressão também, revelando que ela também está infectada. Richard luta contra a dor e consegue correr para outra sala, trancando a porta atrás de si. Lauren vai atrás de Kim, que começa a lutar com a criatura o melhor que pode. Logo, Marco se junta a ela e Kim usa todos os objetos da sala para se defender. Uma das criaturas se distrai bebendo um líquido no chão. Kim então consegue derrubar a outra e fugir, trancando a porta. Antes de desmaiar, Richard consegue dizer Mayday no rádio. Quando os outros voltam, Charles diz para escaparem do lado de fora enquanto ele investiga, descobrindo o completo caos instaurado lá dentro. Ele encontra Kim enquanto Marco tentava quebrar a porta de vidro. Charles ordena que ela vista um traje, enquanto ele tenta conter ao máximo as criaturas. Logo, Marco se levanta e Charles tenta argumentar com ele, mas sem sucesso. Assim que Kim termina de vestir o traje, ela sai da base e Charles corre para a câmara de descompressão. Na saída, os astronautas infectados o alcançam e o esfaqueiam no ombro. Depois de lutar bastante, Charles consegue sair e se reúne com os outros. Eles desativam a porta para prender seus amigos contaminados, apontando que elas já não são mais seres humanos. Eles correm para se esconder na cúpula da estufa, e Rebecca faz o que pode para cuidar do ferimento de Charles, mesmo não sendo médica. Charles percebe que está morrendo e se entristece por não conseguir lembrar da aparência de sua família. Então ele pede para os outros dizerem à família dele que ele pensou neles. De repente, Charles agarra o pescoço de Robert, e os outros têm que puxá-lo para trás e tentar acalmá-lo. No desespero, Vincent começa a sufocar Charles, e é então que ele diz que eles nunca mais vão voltar para casa, e cai no chão. Vincent acha que ele está morto, mas Kim rapidamente o amarra na mesa, caso ele se transforme como os outros. Incomodado com a imagem, Vincent cobre o cadáver com o cobertor. Enquanto discutem o que fazer, Vincent dá uma olhada por debaixo do cobertor e percebe que a infecção está se espalhando. Logo depois, eles ouvem uma explosão do lado de fora e veem no monitor que os astronautas infectados escaparam usando um explosivo na câmara de descompressão. Em pouco tempo, eles chegam à cúpula e começam a bater na porta. Ao mesmo tempo, o corpo de Charles treme por alguns segundos. O grupo tenta contatar a estação espacial, mas as comunicações estão desativadas. Então Vincent se voluntaria para passar pelo tubo de oxigênio até a base para trazer o sistema de volta. Depois que Vincent sai, Rebecca pega uma amostra do sangue de Charles e percebe que ele também está infectado. Minutos depois, Vincent para porque está tendo um ataque de pânico, assombrado pelas memórias do acidente na estação espacial. Pelo rádio, Rebecca o ajuda a se acalmar, dizendo que a equipe toda está com muito medo. Quando finalmente chega à base, Vincent vê sangue por todo lado, mas começa a trabalhar mesmo assim. Rebecca, de volta à cúpula, se pergunta se antibióticos podem neutralizar as bactérias e injeta uma solução em Charles. O corpo dele começa a tremer e a se contorcer, então Rebecca pensa que ele pode estar lutando contra a infecção, mas Kim ressalta que o movimento pode ser só um reflexo natural do corpo. Assim que o corpo para de se mexer, Rebecca coleta outra amostra de sangue e descobre que a bactéria não está mais se multiplicando, o que significa que a solução não cura a bactéria, mas pode diminuir o seu avanço. Kim coloca então a solução em um spray de descontaminação para usar contra as criaturas. Enquanto isso, Vincent consegue entrar em contato com a Aurora, mas antes que possa contar a situação, a energia é desligada. Robert verifica o monitor e percebe que os amigos infectados estão voltando para a base, porque não tiveram sucesso em quebrar as portas da cúpula. Eles então resolvem destrancar a porta para atrair as criaturas para a câmara de descompressão e usar o borrifador com antibióticos. Assim que um dos astronautas infectados chega,
o spray de descontaminação é ativado e a criatura cai no chão. Infelizmente, Rebecca descobre que o efeito é temporário, porque as bactérias começam a desenvolver resistência ao medicamento. Vincent está a caminho de consertar a energia e encontra Richard infectado. Ele não hesita em atacar repetidamente a cabeça de Richard com uma lanterna, mas não importava o quão forte ele batia, a criatura não caía. Então Vincent corre para o tubo de oxigênio e rasteja de volta. Ele pede a Rebecca para abrir o painel enquanto avisa que não selou a outra extremidade do tubo. Os outros colocam seus capacetes antes de retirar Vincent. Kim pega 2 frascos de antibióticos e os arremessa em Richard, que permanece em pé. Vincent e Rebecca correm para abrir a câmara de descompressão, na esperança de escapar. Nesse momento, Robert percebe que o corpo de Charles está começando a voltar à vida. Então ele sai correndo e tranca a porta, deixando Kim morrer sob o ataque das criaturas. Quando se junta a Vincent e Rebecca, ele apenas diz que Kim não sobreviveu. Na câmara de descompressão, a criatura que eles borrifaram antes está começando a acordar, então Robert a chuta agressivamente. O trio finalmente abre a câmara de descompressão e foge, mas ao sair, um amigo infectado esfaqueia Rebecca na perna com uma tesoura. Felizmente, a turma é rápida o suficiente para alcançar o veículo espacial e Vincent injeta um antibiótico em Rebecca, esperando que isso ajude o corpo dela a lutar contra as bactérias. Eles saem no veículo espacial, mas depois de um tempo percebem que não tem energia o suficiente para chegar ao local de pouso, o que faz com que eles precisem caminhar até lá, mas Rebecca sofre por conta do ferimento. Vincent acha que eles deveriam levar Rebecca para a base para tratar do ferimento, mas Robert acha que eles deveriam deixá-la para trás, porque ela já está infectada. Rebecca lembra que Robert pode estar infectado também, já que Charles agarrou seu pescoço, mas Robert então muda de assunto. Ele lembra que tem outro veículo espacial no local da escavação. Então eles vão até lá. Assim que chegam, Robert vai a pé até o outro veículo espacial e contata Vincent pelo rádio, dizendo para deixar Rebecca. Vincent se recusa, então Robert foge sozinho. Vincent sai para detê-lo, mas já é tarde demais. Para piorar ainda mais a situação, ele percebe que os infectados que estavam seguindo eles estão se aproximando. Então Vincent e Rebecca conduzem o veículo através da tempestade de areia, na esperança de despistá-los. Vincent acha que terão energia o suficiente para chegar ao local de pouso pela manhã, quando o sol carregar as baterias do veículo. Enquanto isso, a Aurora sai da estação espacial e segue para Marte. Pela manhã, Vincent acorda e encontra uma mensagem da estação espacial, informando que uma equipe de resgate está a caminho. Vincent tenta responder, mas a estação não consegue ouvi-lo. Ele percebe que Rebecca deixou o veículo, então começa a seguir os passos dela. Eventualmente ele a encontra, mas Rebecca diz para ele ficar longe, porque ela sente que a infecção está tomando conta do seu corpo. Desesperado, Vincent corre até ela mesmo assim. Rebecca tira o capacete e sufoca até a morte. Em poucos minutos, ela se transforma e ataca Vincent, que luta para contê-la. Rebecca implora para que ele acabe com seu sofrimento, então Vincent aceita e a golpeia na cabeça usando uma pedra. Momentos depois, Vincent vê a Aurora se aproximando e corre para o local de pouso. Infelizmente, 3 criaturas também estão indo para lá, então Vincent tenta avisar a Aurora para não abrir a escotilha, mas não conseguem ouvi-lo por conta da tempestade. Quando a equipe de resgate sai, as criaturas os atacam e matam todos, e Vincent ouve os gritos pelo rádio, mas mesmo assim ele segue e encontra as criaturas se alimentando da equipe de resgate, mas pelo menos eles não o notam. Vincent entra na nave e tranca a porta, encontrando Robert na cabine. Ele ainda está consciente, mas Vincent já vê sinais de infecção e diz que eles não podem arriscar levar essa bactéria para a Terra. Robert o ataca e começa uma luta, durante a qual Robert esfaqueia o capacete de Vincent. Robert tenta pilotar a nave, mas Vincent pega a faca e o apunhala de volta. Quando a nave começa a voar sozinha e passa por uma turbulência, Vincent dá cabeçadas repetidas em Robert até ele parar de se mover. Depois, tira o capacete manchado de sangue e abre a escotilha, jogando o corpo de Robert no espaço. Nos segundos em que Vincent consegue parar para respirar, vem à sua mente imagens de Rebecca o confortando. Ele envia uma mensagem para a estação, contando tudo o que aconteceu. Ele sabe que pode estar infectado, então explica dolorosamente o seu plano de derrubar a nave em Marte assim que notar qualquer sintoma. A Aurora então continua vagando pelo vazio profundo do universo, aguardando por uma resposta. E então, pessoal, curtiram a experiência?
Qual outro filme relacionado ao espaço, alienígenas ou apocalipse zumbis vocês conhecem e gostariam de ver a minha opinião aqui no canal? Conta pra mim aqui nos comentários. E não se esquece de deixar aquele like maneiríssimo aí pra fortalecer o canal e também de se inscrever pra não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, fechou? Muito obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.